Bom, pessoal, estou aqui explicando aqui o princípio fundamental da contagem. Pegue a sua apostila para poder acompanhar o conteúdo que nós estamos falando. Estamos na apostila 2 e na página 8, bom? Então, estou explicando aqui esse exercício que está aqui no começo, falando sobre análise combinatória 2, que é o próximo tópico, e o princípio fundamental da contagem. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? O nome por si só, ele já diz, né? Que é como nós podemos fazer contagens, tá? Então, como que funciona? Tem um exemplo aqui que ele está dizendo o seguinte: suponha que ao entrar em um vídeo de uma locadora, você possa escolher o tipo de filme a que deseja assistir em 3 etapas independentes. Na primeira etapa, legendado e dublado, que eu vou estar aqui, ó, primeira etapa, legendado e dublado. Eu vou representar pela letra L e pela letra D. Na segunda etapa, nós temos a opção de gênero do filme, que é romance, que eu representei por R, aventura, que eu representei por A, ou documentário, que eu representei por D. Nós também temos uma terceira opção, que é se você quer um filme preto e branco, que eu representei por P, ou colorido, que eu representei por C. Tá? Então, o que foi que eu fiz até aqui? Né? Então, eu distribuí aqui na primeira contagem, que na minha primeira etapa eu tenho duas opções, então eu coloquei aqui. Eu tenho a opção de escolher um filme legendado, ou então eu tenho a opção de escolher um filme dublado, né? Então, agora, na minha segunda etapa, eu tenho 3 opções. O gênero do filme, romance, ou aventura, ou documentário. Um romance, então, se eu tenho um filme legendado, eu posso escolher um filme legendado, um romance legendado, eu posso escolher uma aventura legendada, ou posso escolher um documentário legendado. Da mesma forma, isso daqui para nessas 3 categorias para legendado. Agora, para dublado, nós temos aqui, nós podemos escolher um romance dublado, uma aventura dublada, ou então um documentário dublado, beleza? Então, até aqui, se nós pararmos para analisar, se não existisse essa opção de preto e branco, nós ficaríamos com quantas possibilidades? Com 3 possibilidades com legendado, mais 3 possibilidades com dublado, no total 6, né? Que não por coincidência, na primeira etapa eu tenho 2 opções, na segunda etapa eu tenho 3 opções. Se eu multiplicar, eu vou ficar quanto? 2 vezes 3? 6. Beleza. Mas e se for simplesmente uma coincidência que deu 6 aqui, né? Então por isso que vamos fazer agora na terceira, nossa terceira, que eu vou fazer assim, ó. Eu tenho 2 opções para um filme legendado do gênero romance, eu posso escolher ele em preto e branco, ou então eu posso escolher ele colorido, tá? Então eu tenho 2 opções para o romance. Da mesma forma que para a aventura eu também tenho 2 opções. Eu posso escolher preto e branco, mas eu também posso escolher colorido. Documentário também, preto e branco e colorido. Isso só para os meus filmes legendados. Agora para os meus filmes dublados, eu também acontece a mesma coisa. Eu posso escolher o romance preto e branco dublado, ou então eu posso escolher colorido. Eu posso escolher o romance, ou perdão, aventura dublado, preto e branco, ou então colorido. Da mesma forma, o documentário pode ser preto e branco ou colorido, ou então colorido, dublado. Então, sendo assim, aqui eu ficaria com uma, duas, né? Vou contar as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, beleza. Então, agora, não por acaso, eu tenho 2 opções para minha terceira etapa, preto e branco ou colorido. Então, se eu multiplicar isso daqui por 2, vai ficar quanto? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Certo? Então, dá um total de 12 possibilidades. Então, a ideia do princípio fundamental da contagem é exatamente essa, tá?
é você observar. Existem duas possibilidades. Você pode ir fazer a árvore, tá bom? Ou você pode simplesmente multiplicar. A fazer a árvore é legal na situação em que você quiser fazer alguma observação, assim, por exemplo, é, sei lá, é que nessa situação aqui não tem muitas situações assim para observar, né? Mas se você quiser saber aí uma categoria, alguma combinação de categoria, tipo assim, preto e branco, enfim. Depois eu vou pegar um outro exemplo e eu vou conseguir explicar para vocês aí como que a gente pode usar da melhor forma a árvore de possibilidade, tá? É bom para a gente pensar. Agora, quando você quer saber o total de possibilidades, não há dúvidas que o melhor método é você multiplicar, que é você colocar aqui na primeira etapa as quantidades de possibilidades que tem, na segunda etapa a quantidade de possibilidades que tem e a terceira etapa a quantidade de possibilidades que tem e simplesmente multiplicar eles, que você vai obter o total de possibilidades possíveis de combinação na hora de você alugar o filme aí. É... alugar o filme, tá? Beleza? Tudo bem até aqui, galera? Então é tranquilo o conteúdo, né? Até o momento. Bom, pessoal, entendendo esse princípio aqui, tudo isso aqui que nós estamos falando, vocês já estão aptos a começar a responder os exercícios. Eu vou começar resolvendo, explicando aqui esse exemplo aqui que já está resolvido aqui, que tá na página 9, tá? É o exemplo. Então, o que o exemplo diz? Uma questão da Universidade Estadual do Mato Grosso. Considere o conjunto A. Então, você tem um conjunto A igual 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Calcule o número de subconjuntos de A com 3 elementos. Então você quer um subconjunto, né? Então, um subconjunto de A com 3 elementos. Então, tinha outro exemplo na página 8 aqui, ó, que eu não falei. Mas eu vou terminar esse daqui porque eu já comecei. Tá. Então, ó, calcular o número de subconjuntos de A com 3 elementos. Então, eu quero o quê? Eu tenho aqui um elemento, o primeiro elemento, segundo elemento e terceiro elemento, tá? Então, eu tenho aqui quantas opções de primeiro elemento? Eu posso colocar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu posso colocar qualquer um deles, tá? Então, eu tenho 6 opções. Só que, o que acontece? Se nós fizermos aqui pelo princípio normal aqui da contagem, o que vai acabar acontecendo? Nós temos 6 opções aqui, depois nós temos 5 opções aqui, né? Porque o primeiro número que tiver aqui ele não vai estar presente no segundo. E nós vamos ter
4 opções aqui. Se nós contarmos tudo aqui, fizemos pelo princípio de multiplicação, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Tá? E isso está errado. Por quê? Porque se nós observarmos, o que vai acabar acontecendo? Cada vez que eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou distribuir aqui, vou começar a fazer uma árvore aqui, ó. Vamos supor que fosse só 3 elementos. Então 0, 1, porque eu não vou fazer 120 negócio, né, gente? Por isso que eu vou colocar como se fosse só 3 elementos. 0, 1 e 2. Então, na minha segunda opção aqui, eu teria entre a escolha entre o 1 e a escolha entre o 2, certo? Então, agora aqui, nessa terceira opção aqui, 0, 1, esse daqui seria o 2. Aqui 0, 2, e esse daqui seria 1, 1. Então, vamos supor aqui que ainda é esse mesmo conjunto, tá? 4, vou até apagar aqui. Eu vou continuar, senão eu vou ter que mudar a situação, por isso que eu tô reformulando de novo, tá? Senão eu vou ter que colocar outra situação. Então eu vou ter que colocar aqui, ó, eu quero um negócio com 3 conjuntos. O meu segundo número, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4 e 5 opções. Agora, aqui no meu próximo conjunto, eu vou ter 1, 2, 3, 4 opções. Aqui, isso aqui é 1, 0, 1, aqui vai ser o 2, o 3, o 4 ou o 5. Então, ó, aí se nós observarmos, eu vou grifar aqui. Nós aqui, ó, 0, 1, 2 é um conjunto. Ó, 0, 1, 3 é outro conjunto. Vamos mudar de cor para ficar mais claro. O 0, 2, 4 é outro conjunto com 3, não é? O 0, 1, 5 é outro conjunto com 3. Mas eu vou fazer essa outra árvore aqui pro lado de cá para poder, só porque, para não ficar arriscando em cima desse daqui, tá? Então eu vou fazer essa árvore aqui pro lado de cá. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 opções. Aí depois, então esse aqui é o 1, vamos supor que aqui é o 0. Aí aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 opções. Aí vamos supor que aqui eu vou colocar, aqui 0, 1, vou colocar o 2, né? Então pensa aqui que essa árvore ela tá se desenvolvendo, né? Ela se desenvolveu inteira. Aí na hora que eu pegar esse conjunto aqui, ó, 0, 1, 2, é o mesmo conjunto desse daqui, ó. 0, 1, 2. Tá vendo que tá repetindo? Vocês observaram que há uma repetição de conjuntos? Por isso que não são 120 conjuntos, eu não posso simplesmente pegar e multiplicar eles aqui. Então, ou seja, então nessa situação, o que eu tenho que fazer, né? Então, nessa situação, nós temos um caso de um binômio, né? A qual nós vamos calcular da seguinte forma. É uma combinação de 6 e 3, que também nós podemos representar dessa forma, combinação de 6 e 3, que nós já estamos sabendo de cor e salteado, que no caso esse daqui fica 6 fatorial sobre 3 fatorial e 6 menos 3 fatorial, né? Então, agora nós desenvolvendo isso daqui, 6 menos 3 é 3, né? Então, isso daqui fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui nós ficamos com 3 fatorial. E eu vou desenvolver um 3 fatorial, tá? 3 vezes 2 vezes 1. Então, agora, esse 3 fatorial eu vou eliminar com esse 3 fatorial. Esse daqui, ó, que é o 6, eu vou eliminar ele com esse 6 aqui. E aqui em cima eu vou ficar com quem? Com o 5 vezes o 4. E aqui embaixo eu vou ficar com o 1. Então, aqui nós ficamos com 20 sobre 1, que é igual a 20. Então, nessa situação aqui, existem possibilidades de apenas 20 conjuntos com 3 elementos, tá? Então, não 120, né? Por quê? Porque existe essa questão da repetição. Quando existe uma repetição, nós usamos aqui o nosso binômio aqui para poder calcular, tá bom? Então, esse exercício aqui ele é um pouco mais
existe um pouco diferente, né? Do que eu falei agora há pouco. E é por isso que foi bastante importante eu explicar ele para vocês. Porque pode ser que existam situações aqui para frente que vocês vão ter que enfrentar, tá? Ficou claro, pessoal, para vocês aí o que acontece aqui? Bom, então me fizeram a seguinte pergunta: quando que eu vou saber que eu tenho que usar essa situação aqui de simplesmente multiplicação ou quando eu tenho que usar essa situação aqui? Então, e a resposta ela é simples. Quando você observar a situação e perceber que existe a possibilidade de acontecer repetições, vocês vão usar essa técnica aqui de combinação, usando aqui o binômio. Quando não for necessário, quando você observar que as situações acabam não acontecendo a mesma situação repetido, vocês usam o princípio da multiplicação. Bom, pessoal, então eu vou agora fazer com vocês aqui, fazer não, né? O exercício de aprendizagem. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer com vocês o exercício de aprendizagem. Na verdade, eu vou dar uma explicada que vou ler para ajudar aí a interpretação de vocês na hora que vocês forem resolver, tá? Então, esse exercício agora, o 1 e o 2 e o 3 estão na página 9. E é o primeiro, ele falou o seguinte: quantos são os números inteiros e positivos de três algarismos distintos podem ser formados com o algarismo do conjunto 1, 2, 3, 4 e 5? Então, aqui nessa situação, nós temos 5 elementos para poder fazer com conjuntos de três algarismos distintos. Então, na verdade, esse daqui é o exercício 1. Então, vamos pensar aqui. O que nós poderíamos fazer para poder resolver esse exercício, gente? Hein? Como que vocês resolveriam esse exercício? Vocês usariam a multiplicação ou usariam o binômio? E quanto deu? Tá, então nesse exercício 1, nós podemos usar aqui igual o binômio, igual eu expliquei para vocês no exemplo passado. Beleza? Agora o exercício de número 2. Numa eleição para uma diretoria formada de diretor, vice-diretor, secretário, tesoureiro,
concorrem 2 candidatos a diretor, 2 a vice-diretor, 2 a secretário e 3 a tesoureiro. Qual é o número de resultados possíveis dessa eleição? Então, o que a gente pode observar aqui? Que no caso, não existe, não tem problema no caso de uma repetição de um determinado conjunto. E outra coisa, a ordem aqui são 2 candidatos para diretor, 2 candidatos para vice-diretor, 2 secretários e 3 tesoureiros. Você nunca vai poder trocar a posição deles, né? Então, quem se candidatou a tesoureiro, ele não está concorrendo à vaga do diretor. Quem se candidatou a vice-diretor não está concorrendo à vaga do tesoureiro. Então, não existe uma troca de posição desses números, diferente quando se trata dos algarismos, né? Que eles podem mudar os números aqui, né? Ó, que nem eu dei o exemplo aqui. Aqui, ó, primeiro eu comecei com 0, aí depois o 0 tá na segunda posição aqui, né, ó. Então, enfim, ele vai estar na segunda posição de todo mundo, tal. Aí o 0 também vai aparecer numa terceira posição aqui em algum momento. Então, ou seja, os candidatos lá no caso, eles estavam caminhando entre as 3 possibilidades. Agora aqui não. Aqui os candidatos, eles não caminham nas 3 possibilidades. Ele é travado, né? Então, nós temos aqui o cargo de diretor, nós temos o cargo de vice-diretor, nós temos o cargo de secretário e nós temos o cargo de tesoureiro. E eles vão ficar fixos aqui, né? Eles não vão permutar entre um lugar e outro, né? Beleza? O exercício de número 3. Um restaurante oferece um cardápio de 2 saladas distintas, 4 tipos de prato de carne, 5 variedades de bebida, 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras ela pode fazer o pedido, né? Então, da mesma forma que o conjunto ele acaba não tendo o mesmo, porque sobremesa não pode ser salada, né? Você não come, geralmente a pessoa não come uma carne de sobremesa, não bebe o negócio como prato principal, e, enfim, e assim por diante. Então também na 3 acaba sendo mais ou menos a mesma situação que aqui da 2. Agora na 4, quantos números? 4, agora a 4 está na página 10, tá? Na página 10, nós temos a 4. Quantos números naturais são escritos com 4 algarismos distintos no sistema decimal de numeração? Olha, essa pergunta ela é muito interessante. Quantos números naturais são escritos com 4 algarismos? Então aqui, ó, vou escrever os 4 algarismos aqui, ó, unidade, dezena, centena e milhar, tá? Então, quantos números eu posso colocar aqui? 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 Certo? Então, eu vou contar os números com vocês. Então, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Vou contar de novo aqui, vou contar escrevendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 1 número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, 6, 7, 8, 9, 10 números, né? Então aqui, ó, quantos números podem variar aqui? 10 números. Então, e ele perguntou aqui, ele falou alguma coisa do tipo números ímpares? Não, ele não falou números ímpares. Se ele tivesse falado números ímpares, para ser um número ímpar na unidade, eu ter apenas 5 elementos, né, que são só os números ímpares. Tem que ter esse critério para ser número ímpar. O último algarismo tem que ser ímpar. E assim por diante. Hum. Então, mas aqui, no caso, o 9 ele entraria aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele não pode ter o zero mesmo. Aqui pode ter zero. Se aqui for zero, por exemplo, o número que no milhar tem zero, o que acontece? Ele não é o número que pertence à ordem dos milhares. Ele é o número que pertence à ordem da centena, né? Então por isso que aqui não pode ter 10. Entendeu? E aqui no caso seriam, né? Acabei falando. Então, então
Espero que tenha ficado claro. Eu vou ler as 5 e as 6 com vocês rapidinho, o exercício de fixação, depois em outro momento eu falo com vocês, tá? Então, aqui foi o exercício 4. No exercício 5, um código usado para identificar componentes consiste em 8 símbolos para cada componente. Os 2 primeiros símbolos são constituídos pelas letras do alfabeto, de 24 letras, e as 6 posições permanentes são ocupadas por algarismos. Quantos objetos distintos podemos codificar? Né? Então, vocês sabem quantos algarismos nós temos, né? Vocês sabem quantos algarismos nós temos. E aqui foi dada a quantidade de letras que foi dada. Então, agora no exercício 6. As atuais placas de licenciamento de automóveis constam de 7 símbolos, sendo 3 letras, dentre as 26 do alfabeto, seguida de 4 algarismos. De quantas placas distintas podemos ter sem o algarismo 0 na primeira posição, reservada ao algarismo? Ou seja, né? Então aqui ó, nós temos letra, 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 número, 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 né? Aqui, ó. As placas atuais do automóvel são 3 letras, 4 algarismos, né? Ó. Então 3 letras e 4 algarismos. Aí aqui ele colocou na primeira situação aqui, ó, quantas placas distintas podemos ter sem o algarismo 0 na primeira? Então, ou seja, aqui tem uma restrição no exercício A, né? Então vocês sabem quantos algarismos nós temos, vocês sabem quantas letras nós temos no alfabeto. E então agora aqui nessa posição aqui, ó, sem o 0, tá bom? Então vocês pensem aí. Agora no exercício B, no conjunto de todas as placas distintas possíveis, qual a porcentagem daquelas que têm as duas primeiras letras iguais? Então, ou seja, vocês têm que pensar aqui, quando aqui vai ter as duas letras iguais, vocês têm que fazer o total de possibilidade, fazer a possibilidade de duas letras iguais aqui, para depois ver quanto que um é por cento do outro, tá bom? Isso daqui no exercício 6. Ficou claro? Quer que repete? Bom, é porque na B ele falou o seguinte, primeiro vamos pensar assim, existe um total de placas possíveis, não existe um total de placas possíveis? Aí que é sem restrição nenhuma. Esse é o total. Então o que é a porcentagem? É uma parte dividido por um todo vezes 100, certo? Isso é a porcentagem. Você pega uma parte, e qual parte que ele está perguntando? Quando tem dois algarismos iguais. Por exemplo, quando aqui for A e aqui for A, né? Quando aqui for B e aqui for B, né? E quando aqui for C e aqui for C, e assim por diante. Ou, né? Tanto faz. Podia ser aqui a letra igual, mas não tem diferença. Agora, aqui não tem restrição, pode ser qualquer um. Aqui também não tem restrição, não tem mais restrição nenhuma. Essa é a restrição. Então, isso daqui vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo uma parte do total. Então, aí você coloca o valor que der aqui, dessa parte com a repetição, dividido pelo total que deu, vezes 100, e você vai obter a porcentagem que ele está perguntando. Beleza, galera? Oi?